Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Dani Rosolém e hoje eu quero ter uma conversa bem sincera com vocês sobre a aprovação, então se liga aí depois da vinheta. Bom, para iniciar essa conversa, eu vou começar a contar um pedacinho da minha história que começa lá no ensino médio, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos e estava naquela fase difícil, aquela fase de escolher a profissão, a faculdade, enfim, uma fase bem difícil e cheia de pressões e cheia de complicações, estudar para vestibular e tal. E naquela época, como eu queria biologia e queria na minha cidade mesmo, eu sabia que não era um curso tão concorrido assim, então eu não estava tão preocupada, apesar de estar, porque era o único curso que eu queria, não queria outro. Mas nessa época, todos os amigos e colegas de sala de aula compartilhavam também entre si os sonhos e as vontades, o que ia fazer depois que terminasse o colégio e tal. Então, nessa época eu escutei muitas histórias de amigos meus, o que eles queriam e... Enfim, depois que eu terminei o ensino médio, eu prestei o vestibular para biologia, consegui passar, e toda aquela insegurança foi embora, né? E comecei a faculdade, fiz a faculdade. Depois que eu me formei, tentei entrar no mercado de trabalho, como eu já contei num outro vídeo aqui. E depois de um tempo comecei a pensar em fazer uma segunda graduação. E quando eu decidi por estudar para tentar passar em medicina, muitas coisas passaram na minha cabeça e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Desde lá do ensino médio, eu sempre tive um grande problema de me auto-sabotar. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo, sobre a autossabotagem. Em toda a minha vida, sempre que eu precisei fazer alguma prova, fazer alguma seleção de alguma coisa, eu sempre tive esse péssimo hábito de me auto-sabotar, de duvidar da minha capacidade, de me colocar para baixo, de colocar as outras pessoas ao meu redor acima de mim. E isso é uma coisa muito ruim e que eu demorei muito para perceber isso. E isso é algo que realmente nos coloca para trás, mesmo quando a gente não está. Nos coloca num lugar em que a gente não deveria estar. Provavelmente você já deve ter passado por isso ou está passando, que é pensamentos de que você não é capaz. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para medicina, eu não quis contar para ninguém. Porque eu tinha muito medo, primeiro, do julgamento das pessoas me julgarem por eu estar querendo uma segunda graduação, ou me julgarem por achar que eu não sou capaz, que é loucura da minha cabeça eu tentar querer passar em medicina, assim, porque sempre foi algo muito fora da minha realidade. Eu mesma acho que não conheço ninguém, não conhecia ninguém que tinha conseguido passar em medicina numa universidade pública. Muito pelo contrário, eu conheci muitas pessoas que tentaram anos e anos e pessoas que eu sempre considerei mais inteligentes do que eu, com uma capacidade mais alta do que a minha. Então eu sabia que esse julgamento viria das pessoas, já esperando esse julgamento, eu não quis contar pra ninguém que eu tava estudando. E mesmo para poucas pessoas que eu contei, eu passei por uma pequena situação como essa também, de um pouco de tirar um sarro, de tipo assim... ela acha que ela vai conseguir, que loucura, né? Vai perder tempo, alguma coisa assim. Foi uma situação bem pequena, mas mesmo assim foi algo significativo pra mim. Mas enfim, eu procurei esconder isso e pra vocês terem uma ideia, até o dia que eu saí do Enem, eu saí de lá tendo a certeza absoluta que eu não tinha passado. Eu saí de lá pensando que a minha redação tinha sido péssima e que eu tinha sido horrível e que eu não tinha conseguido passar e que eu já poderia começar a fazer outros planos para minha vida, porque eu não queria passar mais um ano estudando para tentar de novo. O meu plano era tentar só uma vez. Então, depois que eu saí do Enem com esse pensamento de que eu não tinha conseguido, que eu não botei fé na minha própria redação, assim, de que talvez poderia ter ido bem, já comecei a fazer outros planos para minha vida. E quando saiu o resultado da minha nota da redação, que eu fiquei super surpresa, eu já contei em outro vídeo que foi 980 a nota, fiquei muito, muito, muito surpresa, eu não esperava aquela nota assim, nem nos meus melhores sonhos. E quando eu olhei aquela nota, por um breve momento, um breve segundo eu pensei, talvez dê certo e eu consiga passar. No mesmo momento em que veio esse pensamento, veio uma outra enxurrada de pensamento, se eu fui bem, muito mais gente foi. Porque talvez tenha sido mais fácil, ou talvez os corretores tenham sido menos exigentes, então muita gente deve ter tirado nota boa, não foi só eu.
Então vai ser mais difícil de eu passar e eu não vou conseguir passar e enfim. Eu fiquei também com isso na cabeça. O SISU chegou, eu coloquei lá a minha inscrição para algumas universidades, tentei fazer a melhor estratégia que eu pude, mas também esperando já não conseguir. No fundo, sempre vinha aqueles pensamentos de que você não vai conseguir, é muito para você. Eu sempre acabava dando ouvido um pouco para esses pensamentos, mas enfim, acabou o SISU, eu não consegui passar, fiquei, eu não me lembro agora, acho que foi em 16º, acho que foi em 16º na UFPB, que era onde eu dava preferência de estudar, e a partir daquele resultado, de novo, eu coloquei na minha cabeça que era impossível ser chamada na lista de espera. Eu tava numa colocação muito longe, eu não seria chamada, eu tinha certeza que não seria, e a vida me surpreendeu novamente, porque quando saiu o resultado da primeira chamada da lista de espera, o meu nome tava lá, na primeira lista. E mesmo assim, para vocês terem uma ideia de como a autossabotagem é forte na minha vida, e talvez seja na sua também, quando eu vi o meu nome lá, eu tinha certeza que ele estava errado. A minha primeira reação foi ficar muito feliz, mas depois de passar aquela euforia, aquela felicidade, eu comecei a questionar, será que tá certo? Será que não erraram o meu nome? Não, provavelmente erraram, não era o meu nome para estar lá, eu estava muito distante da colocação, e talvez a hora que eu for fazer a inscrição, eu tenha dado algum erro e eles me digam que não era eu que era para estar lá. E para vocês entenderem o contexto, até o dia, acho que foram uns 15 dias depois, até o dia de ir até o UFPB fazer a inscrição, eu não divulguei para ninguém que eu tinha passado. Eu tinha muito medo de dar errado e de alguma coisa errada dar com a minha documentação, ou realmente não ser o meu nome que era para estar lá, tenha sido um erro. Enfim, quando saiu a lista dos estudantes que aderiram à lista de espera, eu fui lá conferir para entender por que foi ser a primeira chamada e se não tinha ninguém mais na minha frente, e realmente eu tinha sido a primeira, né, da colocação a aderir à lista da UFPB, e foi algo que eu não esperava, mesmo assim ainda tinha as minhas dúvidas, e acabei esperando até eu ter o papel na mão comprovando que eu ia sim estudar medicina na Universidade Federal da Paraíba, que eu divulguei nas minhas redes sociais que eu tinha passado em medicina, e com aquela sensação de alívio. Então até o último segundo eu não acreditei que eu era capaz. Eu acho que a maior parte do tempo eu tentava bloquear esses pensamentos, tentava me colocar para cima. Eu sempre, durante o processo, me comparei com outras pessoas, amigas e amigos que estudavam junto comigo, que também sonhavam medicina. Na época eu não sonhava, mas que sonhavam medicina e que sempre tiveram notas muito mais altas que a minha, que chegaram a lugares que eu nunca pensei que eu fosse capaz de chegar. E eles não conseguiram. Então muitas vezes esse pensamento vinha na minha cabeça: se eles não conseguiram, por que eu ia conseguir? O que eu tenho a mais que eles? Eu tenho certeza que eles são mais inteligentes do que eu. Essa comparação que a gente costuma fazer com as outras pessoas, essa autossabotagem, que é o tema desse vídeo, que eu tive em muitos momentos da minha vida, da minha trajetória, até conseguir minha aprovação, e provavelmente você também tem, ela não serve pra nada. Ela só serve pra te desanimar, pra te colocar pra baixo, e eu tenho certeza que não leva a lugar nenhum. Se tem uma mensagem que eu quero deixar nesse vídeo pra você, e também pra mim, pra todo mundo que tiver esse problema, é que as coisas, as pessoas e as situações ao nosso redor não definem quem a gente é, não definem a nossa capacidade de chegar a algum lugar. O que eu gostaria que você tivesse em mente, e tento colocar isso na minha cabeça todas as vezes que eu me sinto assim, eu não posso mentir pra vocês e dizer que eu já melhorei 100% nesse quesito, de jeito nenhum. Até hoje eu passo por esse tipo de sabotagem, em que eu acho que as outras pessoas são mais capazes do que eu, são mais inteligentes, elas vão chegar a lugares que eu talvez não chegue. Durante o curso de medicina, apesar da proposta não ser essa, mesmo assim a gente se sente um pouco em competição. Não é essa a proposta, porque todo mundo tem o mesmo objetivo e todo mundo vai se formar. Não precisa haver uma competição para isso, mas mesmo assim a gente sente um peso sobre nós, que é um peso difícil de lidar. Então talvez a gente começar a trabalhar isso antes de entrar na faculdade seja uma boa estratégia para manter a sua saúde mental. Então o meu conselho é esse: sempre buscar acreditar no seu próprio potencial e sempre se dedicar e se esforçar para que seja sempre o melhor que você puder fazer em todas as situações. Porque mesmo depois de aprovada e matriculada na universidade,
Eu ainda me sinto assim muito em relação aos meus colegas, que eu acho que eles são mais inteligentes, que eu acho que eles são mais capazes do que eu e vão chegar a lugares que talvez eu não consiga chegar. Todas as vezes que esse tipo de pensamento passa na minha cabeça, eu tento me lembrar dessa situação, em que as pessoas ao meu redor, elas não vão me definir. Elas não vão definir quem eu sou e nem do que eu sou capaz, e eu tenho certeza que também não vai definir quem você é. E não vai definir do que você é capaz. Eu acho que o esforço e a dedicação são capazes de te levar ao lugar que você quiser. Se você se esforçar, se você se dedicar, você consegue chegar na sua aprovação. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo, para não deixar a autossabotagem definir quem você é, definir aonde você pode chegar. Então eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo e que vocês possam alcançar os seus objetivos, sempre com esforço e com dedicação. E feche os olhos. Feche os olhos para todo mundo que vier dizer para você que você não é capaz. Feche os olhos. Mantém a sua mente sempre aqui, sempre focada no seu objetivo. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você é um inscrito novo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua inscrição. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram também, é @DaniRosolém, vou deixar aqui para quem quiser me seguir lá, tirar dúvida, conversar. Eu tô sempre à disposição. E um grande beijo para vocês. Até um próximo vídeo. Tchau!